Essa live ela faz parte de um projeto chamado Domine Sua Carreira Ambiental. O que é esse projeto? Para quem entrou agora, esse projeto é o seguinte: são 12 lives consecutivas onde eu vou falar o passo a passo, o mapa mesmo do que você precisa saber para dominar a sua carreira ambiental, para construir uma carreira ambiental de sucesso. É uma forma que eu tenho de ajudar vocês, tá? A aproveitar esse momento que a gente está passando e olhar mais para a nossa carreira, olhar para a gente passar por isso, porque essa onda vai passar, e a gente se sentir mais confiante e ter um preparo melhor para o mercado ambiental, que é extremamente importante. Inclusive, é um momento muito propício para a gente fazer isso, para a gente desligar um pouco das distrações, Netflix, desligar um pouco das notícias que tem aí fora sobre essa pandemia, sobre a quarentena nesse momento, e focar na nossa carreira no mercado de serviços ambientais, que a gente tem que ter o foco nisso. E hoje é o segundo episódio. O tema dessa live 2, desse segundo episódio, é os 3 primeiros passos para você começar a sua carreira ambiental de sucesso. Esse é o tema da live 2. Na live anterior, que foi a de ontem, a gente conversou sobre o start inicial, a consciência que você tem que ter para dar o primeiro passo, e esses 3 passos que a gente vai conversar aqui hoje. Foi dito na aula passada, na aula de ontem, na live de ontem, que para a gente ter essa consciência de dar os primeiros passos, a gente primeiro tem que saber que a gente tem que se preocupar com o mercado ambiental, com a prática hoje. E eu destaquei esse tema para falar em uma aula específica sobre isso, porque eu recebo muitas perguntas, principalmente quando eu estava abrindo as inscrições para o meu treinamento, estava falando mais sobre a questão da sua carreira ambiental, de como você pode entrar no mercado. Eu recebi muitas perguntas de pessoas, de estudantes que estavam lá no 4º, no 5º semestre do curso de meio ambiente, pode ser de biologia, engenharia ambiental, numa área que envolve o meio ambiente, tá? Pessoas que estavam no finalzinho do curso, profissionais recém-formados, falando: olha, eu ainda sou estudante, eu ainda sou técnico em meio ambiente, será que é a hora, exatamente a hora de eu me preocupar com a prática? Será que está mesmo na hora? Será que não é cedo demais para eu me preocupar com o mercado ambiental? E devido a essa quantidade de perguntas, eu achei interessante trazer esse tema como a abertura desse nosso projeto, porque para a gente dar os primeiros passos, a gente tem que ter a consciência de que não existe um tempo certo para você se preocupar com a prática. Não existe você não pode esperar somente quando tiver um diploma na sua mão para você despertar para a sua carreira, porque você vai fazer depois da faculdade. Não existe esse tempo, você tem que se preocupar hoje. E essa consciência que você tem de que tem que se preocupar hoje, no mercado ambiental, no conhecimento prático que vai te fazer entrar no mercado, é que vai te abrir os olhos para realmente dar os primeiros passos rumo à sua carreira ambiental de sucesso, que é o que a gente vai falar hoje nessa live 2. Então, para quem não sabe o que é esse grupo Proambiental, galera, esse grupo é um grupo exclusivo no Telegram que eu criei, onde eu posto conteúdos exclusivos do meu dia a dia no mercado ambiental. Então, são conteúdos que eu não coloco no Instagram, não coloco no YouTube, eu só coloco lá. Então, vamos começando esse tema de hoje. É o seguinte, eu vou tentar responder em todas as perguntas aqui mais para frente da live. Então, ó, teve a bióloga observadora. Guarda essa pergunta aí, tá? Que aí a gente vai comentar no final da live. Então, por acaso, se eu não conseguir ver, você coloca lá depois, para eu sempre estar vendo, a gente vai responder, tá bom? Então vamos lá. Quais são os primeiros passos para a gente começar a nossa carreira? Realmente isso é um tema muito recorrente. Às vezes a gente fica meio perdido sobre como começar. A gente já teve a consciência de que é preciso a gente se preocupar com a prática, se preocupar com nossa carreira, inclusive nesse momento. Mas e agora, né? É complicado, porque a faculdade ela não nos auxilia muito bem em como a gente pode dar nossos primeiros passos, como a gente pode pegar nossos primeiros trabalhos. Eu também passei por isso, e o tema dessa live é justamente para dar um mapa para vocês, um esclarecimento para vocês de como você pode começar a pensar na sua carreira na prática, né? Começar a ver, ter perspectiva prática. Então é o seguinte, quais são os 3 primeiros passos? O primeiro passo, para quem me acompanha nas redes sociais, aqui no Telegram, já deve ter ouvido falar. Só que quando a gente escuta, muitas vezes tem dúvida também. E essa live é para esclarecer isso. O primeiro passo é sempre o seguinte: identificar o que exatamente você vai fazer dentro do mercado ambiental. Vamos lá. Vocês imaginam só,
pedi para vocês aqui colocarem no início da live o curso que vocês ou estão estudando, ou finalizaram, ou estão na reta final. E a gente viu aqui em poucos segundos o tanto de área que a gente viu aqui. A gente viu biólogo, a gente viu geógrafo, engenheiro ambiental, engenheiro sanitário, técnico em meio ambiente. Então, o meio ambiente por si só, engenharia química, né? O meio ambiente por si só, ele é muito rico e muito diverso de áreas de atuação. Então nós, quando a gente pensa num posicionamento profissional da nossa carreira, primeira pergunta que a gente tem que responder é: o que eu vou fazer exatamente dentro dessa grande diversidade de atuações que eu posso ter na área ambiental? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Mas como é que eu descubro isso? É o seguinte: pega um papel e uma caneta, tá? E coloca 10 áreas de atuação que você, como biólogo, por exemplo, você como geógrafo, por exemplo, você que é engenheiro ambiental, engenheiro químico, pode atuar na área ambiental. Escreve, pesquisa, faz aí suas buscas e coloca no papel, tá? E aí, depois que você fizer isso, você vai começar a estudar o primeiro passo da sua carreira, que é exatamente identificar o que você vai fazer. A minha experiência como profissional da área de meio ambiente é que a área mais promissora para se iniciar sua carreira ambiental é a área de consultoria ambiental especializada em licenciamento. Por quê? Porque a consultoria ambiental especializada em licenciamento, ela tem uma grande diversidade de público-alvo que está extremamente acessível a você. Por exemplo, um consultor ambiental de licenciamento, ele trabalha com empreendimentos que são licenciáveis. E hoje em dia, a grande maioria das atividades, a grande maioria dos empreendimentos são licenciáveis. Eu vou até dar uns exemplos para vocês. Lava Jato é um empreendimento licenciável, inclusive eu falei sobre isso na live de ontem. Posto de combustível é um empreendimento licenciável. Oficinas de funilaria e pintura de veículos são empreendimentos licenciáveis. A panificadora, que às vezes está na esquina da nossa casa, é um empreendimento que em muitos casos tem necessidade de um processo de licenciamento ambiental, processos de extração mineral, que está presente em praticamente todos os municípios do nosso país, é um tipo de empreendimento licenciável, e todos esses empreendimentos, por serem licenciáveis, precisam de um trabalho de um consultor ambiental especializado em licenciamento. E é por isso, isso é uma das vantagens, um dos motivos que eu sempre aconselho você iniciar sua carreira com licenciamento ambiental dos pequenos e médios empreendimentos que estão aí ao alcance de vocês. Porque é uma demanda muito grande, uma demanda que é crescente, tá? Sempre está abrindo novos postos, sempre está abrindo novas panificadoras, sempre está abrindo novas oficinas, tá? Então é algo crescente, algo que não tem um limite, não tem uma saturação definida, em médio e longo prazo não tem, tá? E é algo que vocês têm acesso, que vocês estão aí na porta da casa de vocês. Muitas vezes a gente passa, vê, mas não entende que aquele tipo de empreendimento é uma oportunidade de atuação para vocês, tá? Então o primeiro exercício é esse: sempre escolher qual é o primeiro passo, sempre escolher o que realmente você vai fazer dentro do mercado ambiental. Se você tem uma ideia aqui de aonde você pode iniciar seu trabalho, uma área que você goste, coloca aqui nos comentários, porque aí é uma forma também da gente dar um feedback, se na minha opinião, de quem está no mercado, seria uma área promissora também, seria uma área que a gente pudesse ter um crescimento e ter um resultado em curto e médio prazo também, devido a essa demanda crescente. Então a gente vai batendo um papo aqui. Mas eu sempre aconselho consultoria ambiental de licenciamento. Além da questão da demanda, que eu acabei de falar para vocês, e a questão de ser uma demanda crescente, e não tem um boom, não tem uma saturação de mercado que possa ser previsível para a atuação de um consultor ambiental, também é uma área, inclusive é uma das grandes vantagens que eu acho, é uma área que abraça uma série de profissionais. É até interessante, é um subnicho, é uma área específica, mas ao mesmo tempo a gente consegue ter vários profissionais trabalhando juntos nesse subnicho. Eu vou dar um exemplo para vocês. Para a gente atuar no licenciamento ambiental de um empreendimento pequeno, como um lava-jato, um empreendimento de lavagem de veículos, o órgão ambiental competente pelo licenciamento, que vai analisar e vai
dar realmente a licença ambiental, se tiver tudo ok. A gente vai conversar sobre questões de licença ambiental, como elaborar como fazer um processo de consultoria na prática. A gente vai conversar ao longo dessas lives, mas o órgão ambiental de um lava-jato, ele solicita, por exemplo, um projeto de tratamento dos efluentes, então já envolve a questão da engenharia sanitária, dos tecnólogos em saneamento, dos biólogos também. O biólogo também faz muito trabalho relacionado a tratamento de água, a análise físico-química de água, análise bacteriológica, que está dentro do contexto dos aspectos ambientais de diversos empreendimentos que a gente atua no licenciamento. Então, ao mesmo tempo que o lava-jato, o órgão ambiental, solicita um projeto de tratamento de efluentes para um lava-jato, ele solicita também um plano de gerenciamento de resíduos sólidos em muitos casos, porque no exercício, lá na atividade de lavagem de veículo, a gente tem muitos materiais sólidos que são contaminados com óleos, contaminados com poluentes que estão lá na sujeira do veículo e não pode ser simplesmente exposto no ambiente. Tem que ter um gerenciamento adequado para que tenha uma destinação final ambientalmente adequada, que a gente já viu aí na nossa faculdade, a gente já estudou lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, ao mesmo tempo que eu tenho um trabalho muito voltado para a questão de tratamento de efluentes, análise físico-química de água, eu tenho também um trabalho que está muito relacionado à gestão ambiental em si, que é como a gente vai gerir a questão dos resíduos sólidos, como vai fazer o manejo interno dos resíduos sólidos, dos coletores, coleta seletiva, aí quem vai fazer a destinação final, como é que vai ser essa destinação final dos resíduos perigosos, classe 1. Então, só nesse empreendimento pequeno, que eu tenho certeza que tem milhares, tem muitos aí na cidade de vocês, a gente consegue ver aí vários profissionais trabalhando juntos. Ou seja, eu como engenheiro ambiental não posso licenciar um lava-jato, dependendo do porte desse lava-jato, sozinho. Eu preciso contratar outros profissionais eventualmente, porque não é nem só porque eu não posso assinar tudo, porque às vezes, por exemplo, eu sou engenheiro ambiental, eu posso assinar um bocado de projeto, mas isso não quer dizer que eu sei fazer todos os projetos, não é verdade? Um biólogo, ele pode assinar, se responsabilizar por vários trabalhos, mas isso não quer dizer que ele sabe fazer todos os trabalhos que ele pode assinar. Então, se você não sabe, não tem uma expertise, não tem tanta experiência, vamos dizer assim, para fazer um determinado trabalho, chama um colega que tem para fazer o trabalho junto. E isso faz parte do dia a dia de um consultor ambiental de licenciamento. Formar a equipe para entregar o resultado para o empreendimento, que é uma licença ambiental, ok? Eu vou dar uma pausazinha para olhar um pouco dos comentários que vocês colocaram. Vocês estão colocando muitos comentários aqui, ó. A bióloga observadora colocou: em qual área da biologia você mais faz parceria? Faço muito parceria quando está relacionado a plano de controle ambiental de atividades de extração mineral. Inclusive teve um caso interessante, vou compartilhar com vocês aqui, que eu fui fazer uma licença prévia de uma extração mineral de granito, e essa área estava dentro de uma unidade de conservação de uso sustentável. Quem estudou unidade de conservação aqui, coloca aqui: eu estudei unidade de conservação, para a gente, se vocês precisarem de explicação melhor sobre isso, eu estou dando aqui, tá bom? Era uma unidade de conservação de uso sustentável, e o que aconteceu? O Instituto Chico Mendes, ele solicitou que fosse feito um trabalho voltado para um inventário de fauna e flora, para saber se naquela área diretamente afetada pela atividade de extração mineral, lembrando que é uma licença prévia, tá, galera? A gente vai conversar sobre isso nesse projeto aqui, é uma licença prévia, e ele queria saber o seguinte: se naquela área diretamente afetada, que futuramente seria afetada pelo empreendimento, teria alguma espécie ameaçada de extinção, de acordo com as listas oficiais do Ministério do Meio Ambiente. Então eu tive que chamar uma equipe da área de biologia para fazer o trabalho comigo, fazer a instalação dos sensores, as armadilhas de pegada que a gente utilizou foi a armadilha de pegada. A gente colocava lá alimentos mais diversos para atrair as espécies que provavelmente poderiam estar lá. A gente fez um estudo bibliográfico para saber qual é a probabilidade de quais espécies eram mais, tem uma probabilidade maior de ter naquela área, e a gente preparou todas as armadilhas de pegadas, tá? A gente não capturou nenhuma espécie, nem fez captação de imagem, a gente fez armadilha de pegadas, e aí a metodologia, o pessoal da biologia foi quem indicou, tá? E a gente fez todo esse trabalho junto. Foi um trabalho tão bom que foi aprovado pelos órgãos ambientais. A atividade ainda não iniciou, mas a gente está fazendo tudo para que o empreendimento ele tenha viabilidade ambiental.
que é o grande objetivo de um consultor ambiental de licenciamento. O consultor ambiental de licenciamento, ele pega uma atividade que gera impacto ambiental, que gera resíduo, que gera efluente, que causa problemas, impactos no meio ambiente e faz com que ele tenha a viabilidade ambiental necessária para que ele funcione, para que ele obedeça às exigências ambientais. Essa é a nossa missão como consultores ambientais de licenciamento. E é por isso que eu sou tão apaixonado por essa área, porque a gente, querendo ou não, a gente contribui com a sustentabilidade do nosso município, da nossa região, e a gente consegue construir uma carreira de sucesso com isso. Eu consigo ter um faturamento mensal médio de 30 mil reais trabalhando com isso, fazendo com que a minha cidade seja mais sustentável, ajudando empreendedores a obedecerem à legislação ambiental sem que isso afete o empreendimento deles, sem que a gente pare de oferecer emprego para a sociedade, sem que a nossa cidade cresça economicamente, respeitando o meio ambiente. Então, na minha opinião, é uma área que você, assim, é uma grande opção para você construir sua carreira ambiental de sucesso. Vou olhar aqui mais um comentário. Gosto de análise de água. Análise de água tem muitos empreendimentos no licenciamento que precisam de trabalho de análise de água. Lava Jato é um deles. Outro exemplo, empreendimentos de oficina de funilaria e pintura de veículos. Na cabine de pintura, eu não sei se alguém aqui já conheceu alguma oficina, mas na cabine de pintura você tem geração de efluentes, porque está lá, é um material que está pintando os veículos, e esse material é um efluente que acaba precisando ser tratado. Então, para a gente dimensionar um projeto de tratamento, qual é a primeira coisa que tem que ser feita? A gente tem que fazer o diagnóstico desse efluente, para saber qual é o tratamento ideal para ele. Então, questão de análise de água, análise de efluente, análise bacteriológica, tudo isso a gente pode incluir no contexto do licenciamento ambiental, da consultoria de licenciamento. E é por isso que eu acho um dos grandes vantagens de você trabalhar na consultoria de licenciamento ambiental. A Lu colocou, eu gosto também da área de implantação de sistemas de gestão ambiental. Também é uma área muito boa, mas aí já foge um pouco da consultoria ambiental de licenciamento. Eu já classifico a implementação de sistema de gestão, não só ambiental, mas também de qualidade, segurança, saúde, tá? Que tem uma série de sistemas de gestão das normas internacionais, como um outro subnicho da consultoria ambiental. Seria uma consultoria ambiental voltada para a implementação de sistema de gestão. E aí a gente já teria outro público-alvo, que é o que a gente vai conversar mais na frente ainda nessa live, tá? O Paulo colocou, eu estudei unidades, mas por conta própria. Realmente é muito comum que a gente não veja tão profundamente a questão da legislação ambiental. Inclusive nessa live eu vou falar também sobre o que você deve focar do direito ambiental, da legislação ambiental, para você ser um consultor ambiental especializado em licenciamento de sucesso, para você saber fazer seus trabalhos e fazer o procedimento que um consultor ambiental de licenciamento faz, porque a gente sabe que a legislação ambiental é muito rica, tem muita coisa, às vezes a gente vê lá um monte de artigo, um monte de lei e não sabe nem por onde começar. Então eu vou mostrar para vocês também, vou falar para vocês no decorrer desse projeto, aonde você deve focar no direito ambiental para você ser um consultor de licenciamento. Então a Ana colocou aqui, eu estudei unidade de conservação, o Val também. A Luiz colocou, estou estudando atualmente sobre as unidades de conservação. É um tema interessante, tá, galera? Principalmente se na sua cidade, na sua região, tem unidade de conservação. Aqui, na minha região, eu estou aqui na região do Cariri Cearense, é uma região muito rica de unidade de conservação. A gente tem tanto unidade de conservação de proteção integral, como unidade de conservação de uso sustentável. Então eu tive que estudar essa parada aí de como funciona a questão de empreendimentos que eventualmente podem estar localizados em unidades de conservação de uso sustentável. É um processo de licenciamento mais complexo, exige uma quantidade maior de estudos e projetos ambientais, mas a gente precisa estar estudando sobre isso também. O Moisés colocou aqui, ó, desde meu técnico eu estudei unidades de conservação no município. A bióloga observadora colocou, para trabalhar com análise de água, preciso estar vinculado a um laboratório. Não, assim, eu já fiz trabalhos que precisa de análise de água, mas o que eu faço? O que eu especificamente faço? Eu não tenho um laboratório, eu não tenho um vínculo direto com nenhum laboratório, tá? Mas eu terceirizo esse serviço. Se você sabe fazer a análise e sabe interpretar os dados e dar um laudo, você pode fazer uma parceria
com algum laboratório do Instituto Federal, do Centro de Tecnologia, de algum laboratório particular e fazer esse trabalho. Você faz o laudo, você assina. Eu acredito que o biólogo pode assinar laudos dessa natureza, né? Eu também não sei muito bem o que as competências, tem que ver com o conselho de classe, mas você pode eventualmente estar fazendo parcerias. Quando eu preciso de análise, eu faço parceria com um laboratório. Então eu contrato um laboratório e quem paga a conta no final é o cliente, tá? É bem interessante você saber disso. Você não vai precisar estar pagando profissionais, você vai dizer ao cliente o que é necessário ser feito e você vai ser o gestor. Você vai providenciar os profissionais, mas quem paga a conta no final é sempre o empreendedor. E aí você faz as devidas parcerias para entregar o resultado, que é uma licença ambiental, que é o que o órgão ambiental está exigindo para liberar essa licença ambiental. O Moisés colocou aqui. Eu estou respondendo umas perguntas, mas se não ficar tão claro, vocês colocam aqui também, tá? O Moisés colocou aqui, pois atuei nelas por 4 anos. Legal, cara. Então, você sabe que tudo que está relacionado à unidade de conservação é mais complexo, exige mais estudos, o processo de análise é mais volumoso, vamos dizer assim, mais complexo. Então, mas é muito interessante e tem que ser mesmo, porque a unidade de conservação, o objetivo é justamente disciplinar o uso da área, a ocupação do solo de uma unidade de conservação. Então, realmente necessita de um processo mais complexo. O Paulo colocou, eita, cara, estourado. Eu fiz um PRAD no Parque Botânico na Calcaia. Massa, cara. Plano de recuperação de áreas degradadas é um dos principais projetos ambientais que um consultor ambiental de licenciamento tem que estar fazendo, tá? E a gente vai conversar sobre isso no decorrer desse projeto. A Val colocou, estou trabalhando no licenciamento de usina eólica que atinge a zona de amortecimento de unidade de conservação. Massa, deve ser um projeto muito interessante esse licenciamento, ainda mais quando atinge uma zona de amortecimento aí que deve ampliar mais ainda as exigências ambientais para esse licenciamento. O Carlos fez uma pergunta aqui. Quais empreendimentos você recomendaria para iniciar na área de licenciamento ambiental? E você acabou de abrir o passo 2 desse tema dessa live, que é os 3 passos. Então, depois que você identifique exatamente o que você vai fazer, que no contexto que a gente está explicando aqui, todos os conteúdos que eu publico é sobre isso, que o que eu indico é a consultoria ambiental de licenciamento. Segunda parte você vai identificar quem são os seus clientes, quem é o seu público-alvo, para quem você vai destinar os seus serviços ambientais. É preciso a gente materializar isso aí, não ficar só na imaginação. Por isso que é importante você pegar ou um papel, uma caneta, ou abrir uma página no Word no seu computador, ou abrir uma planilha no Excel. Inclusive no meu treinamento eu indico para os meus alunos, tem alguns alunos aqui ao vivo comigo, eles sabem disso, que você faça uma planilha no Excel e coloque todos os seus clientes dentro da consultoria ambiental e licenciamento. Eu ensino todo o passo a passo para isso, mas, do ponto de vista geral, você precisa identificar para quem você vai prestar os serviços ambientais que você está se posicionando como consultor ambiental e licenciamento para prestar. Não adianta sempre ficar, tá certo, são empreendimentos licenciáveis, mas a gente tem que materializar. Então, como é que a gente materializa isso? Eu vou dar uma ideia para vocês. Pega uma planilha no Excel, no computador de vocês, tá? Abre uma pasta no computador, dominando minha carreira ambiental, e coloca lá, abre uma planilha e começa a listar quais são os empreendimentos licenciáveis que estão acessíveis a você, no seu município, na sua rua, onde você costuma estar normalmente, né, tirando o tempo da quarentena, mas normalmente você costuma estar se locomovendo, que seria de fácil acesso para vocês. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, eu citei alguns exemplos de empreendimentos que são licenciados. Eu vou citar novamente: postos de combustível, oficinas de funilaria e pintura, empreendimentos de lavagem de veículos, panificadoras, extração mineral, empreendimentos imobiliários como loteamentos, tá? Condomínios, empreendimentos imobiliários no geral, indústrias diversas, como, por exemplo, muito clássico, indústria de fabricação de artefatos cerâmicos, que é aquela titeiros e tijolos que é utilizado na alvenaria convencional, na construção civil convencional. Então, citei aqui 7 exemplos para vocês de empreendimentos que são licenciáveis, e tem muito mais exemplos do que este, tá? Então, o segundo passo agora é você, beleza,
eu quero trabalhar com consultoria ambiental e licenciamento, vou estudar essa parada, mas eu quero saber agora, o segundo passo é definir quem são meus clientes. Então pega todos os empreendimentos licenciáveis e filtra para os que estão acessíveis a você, perto de você, na sua rua, perto de onde você esteja, tá? Porque esses são os seus possíveis clientes. É engraçado isso, porque na minha época da faculdade, eu ouvia muito isso. O que você vai fazer com o meio ambiente? Ninguém está nem aí com o meio ambiente, não. O pessoal quer degradar o meio ambiente. Tu vai ter que trabalhar no meio do mato. Ninguém está nem aí. E eu não sabia responder. Sabe por que eu não sabia responder? Se você já ouviu algo desse tipo, coloca aqui nos comentários também, tá? Sabe por que eu não sabia responder? Porque eu não tinha perspectiva profissional. Eu não via isso na faculdade, pelo menos não tão claro que me pudesse fazer realmente saber, mas à medida que eu fui tendo conhecimento prático, eu comecei a ver aonde eu poderia estar atuando. Olha, aquele posto ali que eu passo todo dia, ele precisa do meu trabalho como consultor de licenciamento, porque para aquela licença ambiental, para aquele posto estar funcionando, para aquele empreendedor daquele posto comprar combustível das distribuidoras para poder revender no seu posto, a distribuidora solicita um documento chamado licença ambiental. Se ele não tiver essa licença ambiental, ele não pode comprar combustível das distribuidoras que são autorizadas pela ANP para estar revendendo, fazendo esse trabalho. Então, precisa do meu trabalho. Tem a mão de um consultor ambiental de licenciamento ali, entendeu? Então, já é uma demanda. Quantos postos tem aqui no meu município? Então, olha o tanto de demanda que está ao meu redor e eu nem sabia. O pessoal falava que eu não tinha o que fazer, eu não sabia responder, mas agora eu sei. Aquela oficina que está ali na esquina da minha casa, na outra rua, aquela oficina ela precisa de licenciamento ambiental. Dependendo do porte dela, ela só pode fornecer algum tipo de serviço se tiver uma licença ambiental. Os clientes só vão se tiver confiança de que não vai chegar uma fiscalização lá e fechar tudo, como acontece. A gente pode pensar que não acontece, mas acontece sim, independente da cidade ser grande ou pequena. Eu moro numa cidade pequena. E mesmo assim os empreendedores são muito preocupados em ter segurança ambiental no empreendimento deles, em ter tudo regularizado, para que não chegue uma fiscalização, não chegue uma multa, que pode prejudicar aí muito o empreendimento deles. Então quando a gente identifica quem são nossos clientes, o que acontece? A gente começa a ver aonde a gente pode atuar na prática. Tá? A gente começa a perceber, e quando as pessoas falam que não tem o que fazer, você olha, tem que fazer sim. Tá vendo aquele empreendimento ali? Tem muito trabalho para ser feito. Tá vendo aquele prédio, aquele loteamento que a gente está vendendo os lotes aí, que inclusive você está pensando em comprar, aquilo ali só é possível se tiver um licenciamento ambiental para aquilo ali. Então é necessário. Então nós temos muita coisa para fazer. Muita coisa. Teve um aluno, inclusive está ao vivo aqui comigo, eu não vou dizer o nome dele não, mas ele vai se identificar daqui a pouco. Tem um aluno que chegou no meu direct e disse, cara, é tanto relatório, tanto estudo ambiental, que eu não sei nem o que fazer. Mas é mesmo, e a boa notícia é que não é fácil trabalhar com licenciamento ambiental, não vai ser a carreira mais fácil da sua vida, é uma carreira de muito trabalho, muita dedicação e muito suor realmente. Aqui eu estou mandando a real para vocês, mas é uma carreira de sucesso. Uma carreira que pode fazer você viver disso mesmo, ajudar a sua família e viver confortavelmente. Mas é suor, é trabalho, tá? Se envolver com órgãos ambientais, elaborar projetos, estar em campo, diariamente, resolvendo esses problemas. Aí, ele acabou de se identificar, o Paulo Reis aí. Pois é muito trabalho, não é fácil, mas é possível. E é por isso que eu estou aqui com vocês, para mostrar para vocês que é possível vocês terem uma carreira de sucesso, sem precisar se mudar para outro estado. Eu ouvi muito isso na minha faculdade, que eu ia ter que ir para o Acre, para a Amazônia, para poder trabalhar com o meio ambiente, porque aqui não tinha futuro para trabalhar com o meio ambiente aqui, na minha cidade pequena do interior. E hoje eu vejo na prática que tem sim, e dá para viver muito bem, dá para ter uma carreira de sucesso no mercado ambiental. Então, galera, esse é o nosso segundo passo. Se você tem alguma dúvida sobre esse segundo passo, coloca, eu vou olhar os comentários aqui, tá bom? Vou subir um pouco. O Ícaro tá por aí. Fala aí, Ícaro, com a galera. Tua experiência também. Tá aqui a bióloga observadora. Eu tenho dificuldade de saber quem são os possíveis clientes. Me fala se eu te ajudei com esse passo 2 agora. Como você pode ver seus possíveis clientes, tá? Biólogo observador, e se esses empreendimentos já estão licenciados na minha cidade? Tem alguma forma de iniciar oferecendo algum tipo de trabalho para eles? Se eles já estão licenciados, aí é que você tem uma tonelada de trabalho para fazer.
Porque toda licença ambiental, ela vem com trabalhos chamados de condicionantes, tá? Toda licença ambiental tem condicionantes. E o que são condicionantes? São exigências que o órgão ambiental faz para que, no decorrer da vigência dessa licença, o empreendedor dê um feedback sobre o controle dos impactos ambientais daquele empreendimento. Por exemplo, um empreendimento de extração mineral. No decorrer da atividade de uma extração mineral, por mais simples que ela seja, acontece um processo de degradação do solo. Então, um dos documentos, projetos ambientais mais solicitados desse empreendimento é o PRAD. Mas fazer o PRAD e entregar e ele ser aprovado e a licença sair não é o suficiente, porque o órgão ambiental ele tem que saber, ele exige que o empreendedor prove, por meio do seu consultor ambiental de licenciamento, que aquele PRAD está sendo implementado e está gerando os resultados que foi dito lá no projeto. No PRAD você colocou que os impactos iam ser mitigados, ou prevenidos, ou recuperados, a metodologia. O órgão ambiental quer saber se realmente vai ser implementado, se está sendo implementado e se está gerando os resultados que você se comprometeu a dar no PRAD que foi aprovado para a licença sair. Então perceba que é um trabalho continuado. É um trabalho continuado. Se uma licença ambiental de operação tem 4 anos de validade, então são 4 anos elaborando relatórios, elaborando trabalhos para manter a validade daquela licença, manter a vigência daquela licença e atendendo às condicionantes para que ela não perca sua validade. Tá? Para que o empreendedor não pague multa por falta de atendimento de condicionante. Inclusive no meu canal do YouTube tem um vídeo lá de mais de 1 hora, onde eu explico como você pode planejar seus serviços ambientais. E, inclusive eu falo das infrações, das penalizações que os empreendedores estão sujeitos se eles não atenderem uma condicionante ambiental de uma licença de operação, por exemplo. Então vai lá depois, dá uma olhada, tá? É um vídeo bem denso, mas eu explico em detalhes, tá? Como é feita essa questão das penalizações. Então, embora tenha uma licença ambiental, isso não quer dizer que não tem mais nenhum trabalho, pelo contrário. A licença ambiental é um documento de compromisso ambiental que o empreendedor faz com a sociedade e com o órgão ambiental que é o competente para fazer a fiscalização, fazer a questão do monitoramento. Então é um compromisso, é um contrato que ele tem que estar sempre renovando, ele tem que estar sempre cumprindo as condicionantes. Por isso que existe a modalidade de assessoramento à distância, que inclusive é um dos maiores modelos de negócio no mercado ambiental que tem na consultoria de licenciamento, que a gente vai conversar detalhadamente ao decorrer desse projeto, ok? Vamos ler aqui mais comentários. Eu ouvi isso na faculdade inteira. A gente escuta muita coisa assim realmente na faculdade e às vezes a gente desestimula, mas a missão aqui é fazer vocês não desestimularem com isso. A Ana colocou: então, no caso, a gente pode passar nesses lugares oferecendo um serviço? Muita calma, tá? Não é aleatoriamente, você chegar simplesmente, bater na porta do empreendimento. Não é assim que se faz uma prospecção eficiente. E a gente vai conversar sobre isso no decorrer desse projeto. Como você capta seus primeiros clientes, como você pode fazer um processo de prospecção de clientes, de apresentação da sua solução para eles. Não é simplesmente batendo na porta, porque você imagina só, se você está na sua casa e alguém chega batendo na sua porta, te oferecendo um produto, pedindo para entrar, você vai se sentir confortável com isso? Vai ser uma abordagem interessante para você? Da mesma forma, o empreendedor vê. Você não pode simplesmente chegar para ele batendo na porta, até porque os empreendedores eles têm uma rotina de trabalho. Muitas vezes eles nem estão no empreendimento. Por exemplo, um dono de posto de combustível, muitas vezes ele nem está no empreendimento, ele coloca um gerente, ele coloca um funcionário, então acaba não sendo tão eficiente para você simplesmente chegar de surpresa no empreendimento, tá? Então existe técnicas para você prospectar, inclusive uma das técnicas mais eficientes é você usar o que eu estou usando agora, que é o digital, para atingir o seu público-alvo. Existe técnica para você fazer isso e a gente vai conversar sobre isso no decorrer desse projeto, ok? A Val colocou aqui: eu trabalho com licenciamento há 9 anos e estou feliz com a minha escolha profissional. Tá aí mais um exemplo. Aí vocês, é interessante esses eventos aqui de live, porque a gente tem a oportunidade de conversar com várias pessoas de todo o país, pessoas que já estão na área, pessoas que ainda não estão na área, e aí tá o Val, experiência na área de licenciamento, e pode
confirmar o que eu venho dizendo para vocês. É uma área muito promissora, tá? Eu trabalho com isso e também estou muito feliz com a minha escolha. O Carlos colocou aqui, o responsável técnico pela obtenção da licença ambiental é o mesmo durante toda a validade dela? Pode ser que sim e pode ser que não. É interessante que você entenda, Carlos, que muitas vezes não é só um responsável técnico que é o grande responsável pela liberação de uma licença ambiental. Como eu falei, para uma licença ambiental sair, ele é o resultado. A licença é o resultado do seu trabalho de consultoria de licenciamento. Para você chegar até a licença, você tem que cumprir tudo que o órgão ambiental exige. E muitas vezes, os projetos e estudos ambientais que o órgão ambiental exige, você não pode assinar só. Você tem que ter uma equipe, tem que chamar, por exemplo, um biólogo, um geógrafo, um geólogo, enfim, formar uma equipe, que aí cada um assina o que pode assinar, faz os trabalhos que tem mais expertise para fazer, tem mais experiência para fazer, né? Experiência de resultado positivo, não só experiência de tempo de trabalho, isso é importante para vocês saberem também, tá? E aí, no final de tudo, é um pacote, é uma equipe, e você é o gestor dessa equipe. Se você é o consultor ambiental de licenciamento, você é o gestor da equipe, mas você não é o único responsável técnico. Inclusive, quando eu vou fazer um projeto dessa natureza, como um PRAD, como um plano de controle ambiental mais complexo, eu coloco uma folha só com todos os nomes da equipe responsável que é para assinar, que inclusive isso dá um respaldo ainda maior para o estudo. O estudo não foi feito por uma só pessoa, foi feito por uma equipe multidisciplinar, cada um na sua área fez o projeto. E no final, quem paga a conta, quem paga a equipe é o empreendedor. Você tem que falar para ele, você vai falar para ele que é necessário, que para ele ter o resultado da licença ambiental, que representa a segurança do empreendimento dele, que a gente vai conversar também sobre essa questão da segurança no decorrer desse projeto, ele vai ter que fazer esse investimento. É algo que é necessário. Então, quem paga a equipe é o empreendedor. E você é o gestor. Ele vai recorrer a você, o empreendedor recorre a você para você resolver aquela situação e entregar aquele resultado. O empreendedor não vai correr atrás de um biólogo, depois vai correr atrás de um geólogo, depois de um geógrafo, não. Ele recorre a você e você, o consultor, o gestor, vai chamar a equipe, formar a equipe, senta com ela, faz o trabalho e entrega o resultado. É assim que funciona basicamente o dia a dia de um consultor ambiental de licenciamento, ok? Paulo colocou, o responsável técnico pela obtenção da licença ambiental é o mesmo durante toda a atividade dela? Vamos lá, ver se eu entendi, se é mais ou menos a mesma pergunta. O responsável técnico pela obtenção da licença é basicamente a mesma explicação que eu acabei de dar, Paulo, ok? É uma equipe e essa equipe é que se responsabiliza pelos trabalhos técnicos. A biólogo observador, e se existem empreendimentos não licenciados, posso oferecer? Como saber se estão licenciados? Aí, para você saber se o empreendimento não está licenciado, aí é que você deve oferecer realmente o seu trabalho. Mas você tem uma estratégia específica, tem estratégias e técnicas para você oferecer seu trabalho para essas pessoas que não têm uma licença ambiental. Se ele não tem uma licença ambiental e o empreendimento dele precisa de licenciamento ambiental, pode ser por dois motivos, ou porque ele não sabe que precisa, ou porque ele acha que aquilo ali não vai afetar o empreendimento dele. Então você precisa fazer um estudo, um diagnóstico dessa questão do porquê que ele não tem uma licença, para você identificar qual é a melhor abordagem para ter com esses empreendedores. Mas sim, você tem que oferecer independente de ter licença ambiental ou não, ok? Beleza, então a gente finalizou aqui as perguntas e agora, já que não tem pergunta sobre esse passo 2, que é, só lembrando, identificar quem são realmente os seus clientes, colocar numa planilha ou numa folha aí para você. A terceira é o seguinte, talvez a mais importante desses 3 primeiros passos, perdendo só para o primeiro, é estudar as demandas ambientais que aqueles empreendedores que você listou no passo 2 precisam para solucionar o problema que eles têm. Ou seja, nesse passo 3, o que você vai fazer? Eu preciso fazer para aquele posto de combustível, tem que ter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, porque gera resíduo perigoso. Para aquele lava-jato, eu preciso monitorar a gestão dos resíduos sólidos, porque gera muito resíduo perigoso. Para aquela oficina, eu tenho que fazer o monitoramento dos refluentes que são gerados na pintura, na cabine de pintura, periodicamente, para eu provar para o órgão ambiental que esses refluentes estão sendo tratados e não está havendo impacto significativo no meio. Então é identificar o que exatamente você vai fazer. Esse é o terceiro passo.
E esse terceiro passo é importante até para você fazer um planejamento dos seus serviços, tá? Quais são os serviços que eu preciso fazer? É interessante isso porque é o seguinte, quando a gente vai fazer um artigo, a gente faz muito artigo durante a faculdade, né? A gente fez nosso TCC. Antes da gente pensar na metodologia que a gente vai executar no nosso artigo, no nosso TCC, a gente pensa primeiro em quê? A gente pensa primeiro nos resultados que a gente precisa alcançar. Então, o meu TCC, por exemplo, a primeira coisa que eu pensei foi o resultado. Recuperação de áreas degradadas de uma área de mineração. Esse foi meu TCC. Tá? Então, primeiro eu pensei, eu quero fazer isso. Eu gosto de recuperação de áreas degradadas, eu tenho paixão por esse tema e eu quero desenvolver meu TCC nisso. Agora, eu penso na metodologia que eu vou utilizar para poder fazer aquele TCC. No mercado ambiental é da mesma forma. Qual é o objetivo de um consultor ambiental licenciamento? Qual é o objetivo profissional em relação aos clientes? É fazer com que aqueles empreendimentos tenham segurança ambiental no que se refere às exigências da legislação para eles. Então, eles estarem seguros, ok? O grande objetivo é esse, você tem que deixar eles seguros, de modo que se chegar uma fiscalização lá, eles não vão encontrar nada, não vai ter penalização, de modo que se tiver, por exemplo, um relatório do IBAMA, o RAP, que é um relatório muito famoso do IBAMA, tá? Que é para ser entregue até dia 31 de março todo ano. Se tiver um processo de infração automática através de dispositivos eletrônicos, ele não seja autuado, ele não seja multado, porque tem um acompanhamento de um consultor ambiental especializado em licenciamento. Então, atuar como consultor é dar segurança jurídica ao empreendimento no que se refere às exigências ambientais na legislação. Então, esse é o resultado. Esse é o resultado do seu artigo, fazendo essa analogia, esse é o resultado do seu TCC. E agora você vai pensar, o que eu preciso fazer para um posto de combustível ter segurança jurídica no que se refere às exigências ambientais? E aí você vai começar a listar quais são as demandas, quais são os serviços específicos que você precisa estar fazendo para aquele empreendimento chegar àquele resultado. E aqui a gente tem várias demandas. Um posto de combustível, que a gente olha, é um pequeno, a gente tem várias demandas, desde relatórios gerais ao IBAMA, desde relatórios à ANP, a certificados da ANP que tem que estar atualizando, até relatórios ambientais, relatórios de acompanhamento periódico. Um posto de combustível geralmente gera o que? Resíduo perigoso. Qual é o resíduo perigoso que um posto de combustível gera? Óleo. Eles fazem troca de óleo, aquele óleo residual, aquele óleo que eles tiram do veículo, é um resíduo perigoso e muitas vezes fica no posto. Para onde é que esse óleo vai? Né? O órgão ambiental quer saber isso, quer saber se está havendo uma destinação ambientalmente adequada para aquele óleo, que é um resíduo classe 1. Tá? É um material perigoso. Aqueles recipientes que ficam acondicionando o óleo que vai ser colocado nos veículos, para onde eles vão depois que o óleo sai e entra no veículo? É um resíduo perigoso. É um resíduo contaminado com óleo. Para onde é que vai? Então, eu, como consultor ambiental, preciso dizer o seguinte ao órgão ambiental. O empreendimento XYZ faz um monitoramento periódico do óleo que é gerado, e esse óleo é destinado para uma empresa especializada que vai fazer a coleta periódica e vai fazer a destinação ambientalmente adequada. Pode ser com refinaria, pode ser com processo de incineração, que não é tão indicado, mas é uma possibilidade, de modo que essa empresa que coleta seja uma empresa licenciada, porque para fazer coleta de resíduo perigoso tem que ser licenciada também. É uma atividade licenciável. E todo município que tem posto de combustível também tem empresa que faz coleta do óleo. Então, saca que é uma parada que não tem fim de demanda ambiental, e a gente às vezes fica pensando que não tem. Tem muita demanda. Eu estou falando de um empreendimento. Se eu for falar de lava-jato aqui, se eu for falar de indústrias, do ponto de vista geral, a gente fica aqui o dia todo, a noite toda falando sobre isso. Mas o importante, como eu consigo identificar a demanda? Pegue os aspectos ambientais dos empreendimentos que você listou no passo 2, tá? E para cada aspecto ambiental, a gente estudou lá na faculdade que tem o quê? Tem um impacto ambiental. Pegue os impactos ambientais negativos e para cada impacto ambiental negativo daquele, vai ter que ter um controle ambiental daquilo ali. Então, ali já é uma demanda ambiental daquele posto, já é uma demanda ambiental daquele empreendimento imobiliário, daquele loteamento, já é uma demanda ambiental
daquela atividade de extração mineral. Então é assim que você identifica exatamente o que você vai atuar. E se você quer uma complementação disso, vai lá no meu canal do YouTube que eu gravei uma aula falando sobre isso também. Como identificar demandas ambientais no seu município. Eu falei lá tudo de demanda, coloquei um monte de exemplo, tá? No meu treinamento eu também falo sobre isso, mas é isso, galera. Esses são os 3 passos para você iniciar a sua carreira ambiental de sucesso, para você dominar a sua carreira ambiental de sucesso. Pergunta: você precisou ser chamado para uma empresa para trabalhar como estagiário para aprender isso que eu estou falando para vocês? Você precisou estar mandando currículo e ser chamado para entrevista para identificar demandas ambientais depois dessa aula que eu dei para vocês aqui, que eu estou dando para vocês? Então veja que não é a única opção. Eu estou dizendo isso para vocês depois de anos no mercado, gerando resultado, ok? Se alguém tem alguma dúvida sobre esse passo 3, coloca aqui agora, ok? Nós estamos com quanto tempo de live? 40 minutos? Aqui nas lives, 60 minutos acaba, ele trava aqui quando está perto de 60 minutos, e aí a gente fica sem conexão. Então esses foram os 3 passos. Se tiver alguma dúvida aí, eu vou ler algum comentário, talvez tenha alguma dúvida. Se tiver, manda aí para a gente finalizar essa aula de hoje com essas dúvidas, tá bom? Colocar... Pronto, até agora não chegou nenhuma dúvida aqui. Se tiver alguma dúvida, me manda. Se não tiver nenhuma dúvida, a gente encerrou esse segundo capítulo, né, do projeto Domine Sua Carreira Ambiental, com os 3 passos para você dominar a sua carreira ambiental de sucesso. Só recapitulando: primeiro passo, escolher exatamente o que você vai fazer. Segundo passo, colocar numa planilha quem são realmente os seus clientes. E terceiro passo, estudar quais são as demandas ambientais desses clientes para você poder oferecer o resultado que um consultor ambiental de licenciamento faz. Eu já acabei de explicar como você pode identificar essas demandas ambientais, ok? Alguma dúvida, pessoal? A hora é agora. E é o seguinte, antes de vocês, enquanto vocês pensam em alguma dúvida que para vocês, tá? Colocarem para a gente responder, a próxima live, pronto, a bióloga colocou aqui, bióloga observador. Você acha que é bom fazer estágio mesmo como voluntário em uma consultoria? Isso também foi uma pergunta que eu recebi ontem. E é o seguinte, eu vou repetir. Se você tem a oportunidade de entrar numa consultoria, por exemplo, como eu tive, tá? Foi pura sorte eu entrar numa consultoria. Eu sou bem aberto para dizer isso para vocês. Se você tem a oportunidade de entrar numa consultoria, mesmo que voluntário, para ver a parada acontecendo lá dentro e você ter uma experiência lá dentro de como fazer os trabalhos, aproveite essa oportunidade. Claro que é válido sim, mas se você não tem essa oportunidade, não é a única alternativa para você ter o conhecimento necessário para iniciar a sua carreira de sucesso no mercado ambiental, ok? O Carlos, as perguntas estão chegando aqui. O Carlos colocou: pela sua experiência, qual a dica que você pode dar para conseguir falar com o responsável do empreendimento, atacando o que ele precisa, a dor que ele precisa resolver e que você resolve? Esses 3 primeiros passos, você identificou qual é o resultado que você tem que oferecer. Qual é o empreendedor que não quer ter segurança ambiental para o empreendimento dele? Qual é? Imagina você abrir um posto, você investe R$1 milhão num posto. Será que você não quer que aquele posto tenha segurança? Será que o empreendedor vai querer que uma fiscalização chegue e feche tudo, mande embargar, a ANP mande fechar, o órgão ambiental mande fechar? Será que o empreendedor quer colocar em risco o empreendimento dele? Então esse é o gancho para você oferecer seu serviço, porque no final você vai entregar a ele a segurança do empreendimento dele. Então a grande estratégia tem que ser montada em cima disso. Isso é um tema para uma próxima live, ok? Boa pergunta, muito obrigado. Parabéns para vocês, cara. E outra coisa, depois que a gente tem consciência desses 3 primeiros passos, começam a vir alguns comportamentos que travam a gente. Por exemplo, eu não tenho tanto dinheiro para abrir minha consultoria, eu sou muito novo, ninguém vai dar credibilidade porque vai me ver muito novo. E, enfim, tem várias crenças limitantes que a gente acha que existe, mas na verdade não existe, que vai ser justamente o tema da próxima live, que vai ser amanhã, às 17h02. Então, se você gostou dessa live de hoje, marca no seu relógio. Amanhã, às 17h02, eu vou estar aqui novamente dando continuidade ao projeto Domine Sua Carreira Ambiental, ok? Se travar, eu vou ler a pergunta da Gabi,
mas se travar foi porque estourou o tempo, tá? A Gabi colocou assim, ó, mas como autônomo é difícil ter acesso a pessoas certas para fazer a proposta. Esse vai ser um dos temas das próximas lives. Às vezes a gente coloca barreiras invisíveis na nossa frente e eu vou quebrar as maiores objeções que eu já recebi, as maiores crenças limitantes, que isso inclusive, Gabi, é uma crença limitante, tá? Que você tem, e a gente vai quebrar tudo isso nas próximas lives desse projeto, tá bom? Então, se você gostou dessa live, compartilha com a galera que você acha que vai ajudar, tira um print, me marca, que a gente vai fazer aí um movimento muito grande com esse projeto e a gente vai terminar esse momento de crise bem melhor e com nossa carreira de sucesso bem avançada, ok, galera? Muito obrigado, parabéns para vocês que ficaram até agora e até amanhã às 5h02.